Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de processos patológicos. Hoje nós vamos ver evolução tumoral, comportamento e complicações. A aula vai ter dividida em duas partes para ter um momento de descanso entre elas. Desenvolvimento do câncer. O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Essas instruções, elas acontecem a partir das alterações que ocorrem em genes especiais, denominados os proto-oncogênese, que a princípio são inativados em células anormais, né? São inativos a princípio. Quando eles são ativados, de que forma eles são ativados, esses proto-oncogenes? Quando sofrem uma agressão, seja por agente químico, seja por agente físico, ou seja por agente biológico. Então, quando eles são ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células em células cancerosas, né? Aqui um primeiro esquema mostrando para vocês uma célula normal, núcleo, membrana e citoplasma, sofrendo um ataque, sofrendo uma agressão por um agente cancerígeno. Dentro desse núcleo estão localizados os proto-oncogenes, que são alterados e transformados em oncogenes, dando início ao processo de carcinogênese e desenvolvendo uma célula cancerosa. Aqui mais uma vez mostrando uma célula normal, a formação a partir da proliferação, a divisão celular do tecido e posteriormente de um órgão. Essa célula, quando sofre uma agressão de um agente cancerígeno, ela é transformada em célula cancerosa. Essa célula cancerosa se prolifera a partir de um processo acelerado de desenvolvimento celular, sem controle. A partir desse desenvolvimento desse tecido infiltrado, forma o tumor, não é isso? O processo de carcinogênese inicia dessa forma, o comportamento dessas células para o processo de carcinogênese, né? Mais uma vez, mostrando aqui a célula normal, o cromossomo, onde está localizado o proto-oncogene. Eles podem sofrer alteração, né? Isso quando eles são submetidos, quando são expostos a agentes carcinogênicos, né? Isso, carcinógenos, sofrem mutações e transformam esse proto-oncogene em oncogene. Esse oncogene produz um fator de crescimento desordenado, né? Isso, a célula fica sem controle, sem autocontrole, se reproduzindo aceleradamente, né? Isso, inclusive com o rápido crescimento dessas células. Então, esses oncogênes são responsáveis pela proliferação desenfreada dessas células, né? Falando um pouco da citologia, as células que constituem os animais são formadas por três partes, nós sabemos. A primeira é a membrana celular, que é a parte mais externa da célula. O citoplasma, que é a parte interna da célula, o corpo da célula. E o núcleo, que é uma das partes mais importantes da célula. Aliás, toda a célula é importante, mas com relação às alterações genéticas, nós sabemos que o núcleo é o local onde contém os cromossomos, que por sua vez são compostos por esses genes. Aqui mostrando uma figura, onde a célula, nós observamos todas as organelas aqui, o citoplasma, a membrana celular, a mitocôndria, núcleo, o DNA, que é uma estrutura do ácido desoxirribonucleico que fica situada dentro do núcleo, o retículo endoplasmático, o lisossomo, o ribossomo, o aparelho de Golgi. Então, o que é que podemos dizer sobre os genes? Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividade das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes. A gente chama isso aí de memória
química, certo? A estrutura do gene é exatamente para armazenar essa memória química que estão inserida no ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. E é através desse DNA que os cromossomos passam as informações para o funcionamento dessa célula. Então, vocês observaram que o esquema foi aumentando, foi melhorando para você entender melhor a estrutura desse gene. Não é isso? Aqui, demonstrando uma célula animal, o núcleo, a célula em geral aqui, o cromossomo enovelado aqui, e vocês observam que eles possuem uma estrutura chamada histona, e onde estão localizados o nucleossomo, na tira de DNA, nessa fita dupla face de ácido desoxirribonucleico. Uma parte dela, um fragmento desse DNA é que a gente chama de gene, e esse gene é composto por nucleotídeos. São bases nucleotídicas, como por exemplo a guanina, citosina, adenina e timina. Então, isso aqui é um código, esse código genético é que traz essas informações, é que traz essas informações químicas, dessa memória química, que é denominada de gene. Então, para um melhor entendimento sobre o processo de formação do câncer, que é a carcinogênese ou a oncogênese, em geral acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível, né? Então, os efeitos cumulativos de diferentes agentes carcinogênicos ou agente cancerígeno são responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. O que eu quero dizer com isso? Esses agentes agressores, seja agente químico, agente físico ou agente biológico, quando essa célula é exposta a esse agente, eles que são responsáveis, dependendo da sua ativação, da quantidade, do tempo de exposição, pelo início, pela promoção e pela progressão, e também pela inibição desse tumor. A inibição, como é que eu digo a você que seja inibição desse tumor? Quando você deixa de ficar exposto a esse. Quando é suspenso essa exposição, quando é suspensa essa exposição a esse agente cancerígeno, certo? Então pode haver redução. E pode ficar intacto lá esperando só uma nova exposição para haver uma progressão desse tumor posteriormente. Então aqui outro esquema mostrando o processo de carcinogênese, as células normais que formam os tecidos e órgãos, um processo de divisão celular normal, que crescem e se reproduzem, primeiramente após a duplicação desse DNA, e também podem morrer, inclusive pela morte celular programada para um controle da população dessa célula, né? Isso através da apoptose. Quando elas são expostas aos agentes carcinogênicos, você lembra que dentro desse gene contém um gene chamado proto-oncogene, que necessitam desses agentes carcinogênicos para serem ativados, para ativar o oncogene, né? Então, esse oncogene, quando é ativado, transforma essa célula. Então, acontece o quê? Uma mutação nessa célula. A célula normal pode sofrer uma alteração no material genético, né, isso, desse proto-oncogênio transformando em oncogênio, e fazendo com que essa célula perca essa autonomia. Ela se desenvolve de maneira desenfreada, se prolifera de maneira desorganizada, sem controle, não é isso? A reprodução celular posteriormente, tanto dessa célula normal quanto dessa célula que foi ativada, essa célula que foi atingida por esse agente carcinogênico, né? Então, a célula mutada, essa que sofreu essa mutação, pode se dividir de maneira desordenada e originando o tumor, não é isso? Então, nós observamos aqui a célula que foi alterada, a célula cancerosa, proliferando e originando aqui um conjunto de células sem controle, não é isso? Essas células que foram mutadas também podem invadir outros tecidos e órgãos, através da corrente sanguínea, através da via linfática e também por contiguidade, ou seja, pelos tecidos mais próximos que tiver, ela pode aumentar e proliferar
originando um novo processo carcinogênico, né? Para encerrar essa primeira parte, a carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes em uma dada frequência e em dado período de tempo e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Não é isso? Esse processo é composto por 3 estágios, que é exatamente isso que nós vamos ver na próxima aula, né? É o estágio de iniciação, o estágio de promoção e o estágio de progressão. Ok, pessoal? Vamos até o próximo momento. Aguardar.